Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine e você está no Ateliê Panilhinha. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma peça, gente, que eu vejo ela há tempos no Pinterest. Eu acho ela super bonitinha. E faz tempo que eu penso em gravar, mas todas as vezes eu acabo esquecendo e faço outra peça. Mas eu lembrei dela e eu fiz, né? Essa peça aqui, que é uma folha, né? No Pinterest, ela tem viés. A foto que eu me inspirei, ela tem um viésinho verde aqui. Mas como eu quis fazer para que todas fizessem, e eu sei que o viés é o terror, né, de muitas, eu decidi fazer sem o viés, frente com frente, costura e vira, para todo mundo poder fazer. Que na verdade a ideia da peça é ensinar você a fazer esse encontro, né, diagonal das tiras, que é super simples de fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá bom? Caso você goste do viés, você saiba fazer legalzinho, eu acho bem bonitinho com o viés verde aqui. Você faz porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um porta-travessa que dá para ser usado como americano, dá para fazer menor, dá para fazer maior, dá para fazer porta-copo. Aí você vai usar a sua criatividade e tenho certeza que você vai fazer várias peças, né, com ele. Então, gente, espero que você goste. Separa os retalhinhos aí e vamos para a máquina. E tem uma coisa, eu deixei lá no Instagram um passo a passo dessa bolsinha aqui, o zipinho dela tem que dar uma ajeitadinha aqui. Um passo a passo dessa bolsinha aqui, gente, que é restinho disso daqui, tá? Então tá lá, se você não me segue no Instagram, é um passo a passo rapidinho, que eu usei os restinhos, olha só, gente, fiz tudo com restinho, tudo com restinho. Eu fiz essa bolsinha fofinha pra mostrar pra vocês que a gente não perde nada, tudo a gente aproveita, tá bom? Se você não me segue lá, começa a me seguir. Vai estar lá o passo a passo rapidinho para você fazer com o que sobrar dessa peça linda que você vai fazer. Tá bom, gente? Vamos lá para as medidas. Então, meninas, vamos começar fazendo a junção das tiras, tá? Eu tenho várias tiras aqui que eu peguei na minha caixinha de retalhos. Eu refilei, deixei elas bem retinhas. E elas têm no mínimo 25 centímetros de extensão, tá? Que eu achei que ficou um tamanho bom, mas aí vai depender do que você tem aí, do tamanho que você quer fazer a peça, tá bom? Uma coisa, se você tem tirinhas e você vai cortar tudo, primeiro passa, tá? Depois refila. Não usa tecido amassado, refila amassado, porque fica tudo torto. E a gente precisa que fique retinho para poder a peça, né, ficar retinha, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a junção dos tecidos e eu vou deixar aqui, no mínimo, assim, 1 centímetro para baixo, ó. Começar a costurar a tira seguinte com 1 centímetro, 1,5 centímetros para baixo, tá bom? Não precisa ficar marcando, vou marcar 1 centímetro certinho, 1,5. Não, gente, faz meio, pode fazer um pouco no olho, assim, ó, 1,5, assim, já tá bom. Então, você vai fazer assim, ó, eu vou começar a fazer para vocês verem. Eu coloco 1,5 centímetros para baixo. Se você não tem muita habilidade ainda, você vai alfinetar. Se não, você já pode ir direto para a máquina, assim como eu tô fazendo. Aqui, ó. Aí, você abre aqui e vai fazer a próxima tira. A próxima tira, você vai fazer a mesma coisa. Você vai marcar, você vai colocar mais ou menos 1,5 centímetros e começar a costurar. Por que que eu fico fazendo isso? Porque daí, gente, a gente não tem tanto trabalho com a marcação do ângulo e não perde muito tecido, tá? Aqui, ó, tá? Então, você vai fazer isso aqui até formar o tamanho que você precisa, tá? Eu vou fazer a minha aqui, vou medir para vocês verem o tamanho que eu fiz a tira, né? Essa junção de tiras, para vocês verem a finalização da peça, quanto que ela vai finalizar, tá?
Então, eu vou fazer aqui, depois eu volto para vocês verem e vou explicando certinho, passo a passo, para você fazer a sua. Então, olha aqui, meninas, depois que eu fiz, ó, a primeira, tá vendo? Primeiro lado. Agora, eu vou fazer ao contrário, para poder formar esse desenho que eu quero, né? Então, eu tenho que fazer ao contrário. O que que você vai fazer? Deixa montadinho aqui. Você pega a primeira tirinha e coloca descendo ao contrário, tá bom? Para que você tenha esse efeito, né? Parecer bem o desenho que a gente quer. Então, eu começo a costurar, deixando aquele espacinho que eu falei de 1,5. Aqui, ó, tá vendo? Venho com outro, deixo também 1,5. E assim eu vou descendo ao contrário, tá? Então, acompanha aí. Então, aqui, meninas, olha, eu já costurei os dois lados, tá vendo? E já passei, tá? Eu não abri costura, nada, eu só debrucei a costura para um lado para poder refilar. O que que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai precisar usar o ângulo da régua, tá? Eu não sei te falar qual outra maneira você conseguiria fazer, tá? Talvez com um esquadro, algo assim, mas eu não sei te falar. Mas caso você tenha alguma régua, né, que você possa... Não, você tem que ter, né, uma régua, uma fita métrica, assim, para você ir medindo o que você vai cortar. Caso você não tenha uma régua assim com ângulo, vai te ajudar bastante. Mas se você tiver a régua com ângulo, o que que você vai fazer? Você vai olhar o ângulo de 30 graus aqui, olha. Tá vendo na minha régua de 30 graus? É esse daqui, ó. Vou pôr essa mão e vou mostrar aqui, ó. Esse daqui. Tá vendo? Ele tem esse lado e tem esse lado. Por que que eu tô usando essa réguinha pequena? Porque a minha régua grande, ela não tem uma marcação muito boa de ângulo. Tá vendo? É muito clarinho, eu não ia conseguir mostrar. Então, eu decidi fazer com a régua menorzinha. O que que você vai fazer? Você vai colocar o ângulo de 30 graus numa costura. Entendeu? Numa costura aqui da emenda das tirinhas, para você poder refilar essa parte aqui do centro, que a gente precisa emendar esse centro. Depois o restante a gente vai usar molde, né? Então não vai ter tanta necessidade de refilar. Então é só para você refilar essa parte central aqui para poder fazer a junção das duas partes, tá? Então, olha, coloquei aqui no ângulo, olha, tá vendo? De 30 graus. Agora eu vou cortar. Aí, vou subir mais um pouquinho. Vou achar aqui outra costura que dê certinho aqui com a minha... Deixa eu só fazer mais um pedacinho. Aqui, ó. Vendo? No ângulo, tá vendo? Ó, como ficou torto? Então, a gente arruma isso agora. Ó, tá retinho. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aí... é só você usar o ângulo contrário, tá? De 30 graus ao contrário aqui. E você já acha o certinho. Deixa eu achar aqui o certinho aqui.
pra eu poder costurar, pra eu poder cortar. Aqui. Outro aqui. Ixi, vai ter que ser mais pra cá. Aqui. Deixa eu ver se deu. Aqui ficou faltando uma pontinha. Agora aqui eu nem preciso colocar no ângulo mais, porque já tá na reta, tá? Aqui, olha. Agora eu vou costurar. Aqui, olha. Os dois vou encontrar. E o molde, gente, o molde, porque como eu falei pra vocês, eu sempre via essa peça no formato de folha, né? Eu acho super bonito, eu sempre via no Pinterest. Eu achava tão bonitinho, falei, qualquer dia eu vou fazer isso no canal. Eu sempre via em formatinho de folhas, assim, menor. Qual foi a minha ideia agora? Era fazer um descanso de travessa, mas maior, sabe? Que dê pra você usar, assim, com uma travessa, ou duas, né? Duas panelas pequenas. E daí você pode, ou até mesmo como americano, né? Olha. Eu acho que o meu vou ter até que diminuir um pouquinho a minha folha. Por isso que eu fiz grandona, mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Ah, Elaine, não gosto do formato de folha. Faz de coração, faz o que você achar legal, tá? Que vai ficar super bonito também. Eu quero fazer com folha e vou cortar bem no centrinho, como está na foto que eu me inspirei lá no Pinterest. E vai ficar bem legalzinho. Então, agora o que eu vou fazer? Vou costurar aqui o centro. Vou adaptar o meu molde. Gente, não tem molde disponível, tá? Isso aqui, como vocês podem ver, eu fiz a olho, tá? Então, eu vou acertar aqui, que ficou muito grande. Não tem molde nenhum. Então, você que vai fazer aí a sua folha aí, o formato que você enxerga uma folha, você faz aí e corta o seu molde, tá bom? Já volto com ele costurado. Então, aqui, meninas, tá vendo? Ó, costurei o meio aqui. Já coloquei na manta, tá? Adaptei o meu molde, que vocês viram que tinha ficado um pouco grande, né? Então, agora ele não... Vou virar assim pra vocês verem, né? Ó, agora ele tá num tamanho legal. Eu vou mostrar o tamanho pra vocês. Vou medir com a fita, que daí vocês têm ideia real, né? Olha, o meu molde tem 49, tá? Aí... Se você for fazer isso como americano, gente, eu acho que esse tamanho tá bom. Menor que isso daqui vai ficar bem estranho, tá? Então, faz 49, 50 centímetros, tá bom? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Antes de recortar o molde, eu vou aproveitar, vou fixar ele na manta. Porque o que acontece? As fotos que eu via no Pinterest, elas eram com viés. Eu não vou fazer com viés, porque muita gente tem dificuldade com o viés. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... frente com frente, costura e vira, para poder todo mundo poder fazer. Se você gosta com viés, é só você colocar depois a parte do forro, costurar as costuras para fixar o sanduíche e colocar o viés. Eu não vou fazer isso para poder mais pessoas poderem fazer, tá bom? Então, antes de fazer o frente com frente, costura e vira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma costura aqui no meio, na vala. Aí, eu quero que vocês façam costuras, assim, você pode fazer costuras decorativas, você que sabe fazer quilting pode fazer. Eu vou decidir aqui agora, se eu vou fazer costuras na vala ou se eu vou fazer pé de máquina, intercalando, eu vou ver. Me acompanhem, tá? Eu vou colocar o celular perto da máquina, onde eu vou estar costurando. E depois que eu vou cortar, depois que eu vou riscar o molde e cortar, tá bom? Então, meninas, olha, costurei, tá vendo? Eu intercalei os tecidinhos que eu costurei, olha. Pulei um, tá vendo? Em alguns lugares eu pulei dois, dependendo da cor do tecido. Fiz pra poder dar uma assentada na costura, tá? Agora, gente, eu vou colocar o meu molde e vou riscar.
Olha lá, risquei. Vou cortar. E vocês vão ver que vai sobrar bastante tecido assim costurado junto. Depois você aproveita para fazer outra coisinha com essa junção de tiras. O negócio é não perder, né? Tá vendo, ó, esse pedacinho aqui que sobrou, ó, dá pra você costurar, fazer um porta-moeda. Eu já fico imaginando, né, pra não perder, porque muitas vezes você faz um porta-moeda, é uma bobeirinha, gente, mas tem gente que gosta de ganhar, né, uma bolsinha. Então, a gente faz e presenteia, né. Tirar a partir daqui, ó. Ó, já dá um quadro bonitinho, ó, tá vendo? Só refilar aqui, ó, você faz um porta-moeda bonitinho, tá vendo? E aqui sobrou outra parte também, ó, dá pra eu tirar aqui o porta-moedas. Tá vendo? Não perde, nunca perde, né? Bom do patchwork é isso, né? A gente nunca perde. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar o forro aqui, costurar e virar, tá? Ai, mas eu quero colocar viés. Coloca o viés. E se você colocar um viés verde, fica mais bonito ainda, tá? Porque daí dá mais a cara de uma folha, tá bom? Então, coloque o viés verde. Eu vou pegar o forro e venho pra poder terminar com vocês. Então, aqui, meninas, escolhi esse tecido escuro pra colocar na parte de baixo. Porque o legal de colocar um tecido bonitinho embaixo é que você consegue usar o descanso, né, de panela dos dois lados, né, essa que é a vantagem. Você pode usar tanto do lado colorido das tirinhas, como você também pode usar desse lado bonito do tecido. Então, eu decidi colocar um tecido bem bonitinho. Eu vou deixar a abertura mais ou menos aqui, tá? Vou fechar ele inteirinho e virar. Acompanha aí. Olha lá, meninas, que linda. Agora eu vou passar, tá? E venho pra gente fazer as costurinhas finais. Nessa parte da abertura aqui, você faz uma dobrinha aqui, ó. Deixa bem arrumadinho pra poder seguir a costura, não ficar torto, não ficar maior, ó. Tá? Já pode passar com o ferro pra poder vincar bem. E depois vai fazer pontinhos invisíveis pra você finalizar a sua peça. Então, eu vou passar e venho pra gente finalizar. Olha, já passei. Agora, eu vou fazer uma costura. Qual vai ser a costura? Ó, tá vendo que se você não arruma certinho, ele fica com uma marcação feia? Dá pra ver que a abertura tá aqui. Então, gente, deixa bem alinhadinho isso aqui, tá? Depois não ficar uma marcação feia. Aonde você vai fazer as costuras, Elaine? Onde eu vou fazer? Agora eu tenho que fazer para que o forro fique preso no trabalho, né? Então, eu vou passar uma costura pé de máquina no centro, uma pro lado direito, outra pro lado esquerdo, tá? E vou fazer um pé de máquina a volta inteira, e assim eu vou estar finalizando o meu trabalho, tá bom? E aqui está, gente, uma peça tão original, tão bonita. Eu, né, sou suspeita de falar, porque eu amo esse colorido dos retalhos. E dá pra usar dos dois lados, olha, tá vendo? Fica bonito também, porque é um tecido muito bonito. E aqui dá pra você colocar, né, a sua travessa na mesa, dá pra você fazer ele como lugar americano, bem estiloso, né? O prato, bem bonito.
E dá também para você fazer os menorzinhos também, para fazer tipo porta-copo. Gente, ideias é o que não falta. Na verdade, a ideia desse vídeo é ensinar você a fazer esse encontro de tiras, né, na diagonal, para que você possa, a partir disso, criar outras peças, tá bom? Outras formas, né, também de se fazer. Espero que você tenha gostado, espero que você faça e que goste do resultado. Se você fizer e quiser me mostrar, me marque no Instagram, @Panilinha. Eu estou lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!